Olá, pessoal, 2025 chegou, que alegria! Comentem aí como foi para vocês. Para mim tá tudo maravilhoso. Vamos começar 2025 com uma grande reflexão. Por que tantas pessoas amam a mediunidade da Esther Hicks e não valorizam, né? Tem preconceito com o trabalho incrível do Chico Xavier. Será que é porque ele é brasileiro? Ou porque ele fala do Evangelho de Jesus? Ou porque ele é do Espiritismo? O que é que tem a ver tudo isso? Bom, gente, eu sou Tatiane Machado. Como vocês sabem, eu não falo sobre religião, mas falo sobre a evangelioterapia. Trabalho com a evangelioterapia e ela traz grandes mestres junto. Não é só pegar o evangelho, tirar o espírito da letra, trazer mestres e mestras que nos ajudem a repensar, que nos ajudem a refletir. E hoje eu quero trazer dois desses mestres, um Esther Hicks, norte-americana, e o outro Chico Xavier, brasileiro. Comentem aí se vocês conhecem a obra desses dois. Esther Hicks é uma autora palestrante norte-americana conhecida por canalizar os ensinamentos dos Abraham. Os Abrahams é uma espécie de conjunto espiritual. Ele se autodenomina de consciências não físicas, ou seja, não são encarnados, né? Então, portanto, ela tem uma mediunidade. Os livros é em coautoria com o marido dela, Jerry Hicks, e com essa espiritualidade que se autodenominaram de Abraham, que quer dizer em português Abraão, mas em inglês Abraham. Okay? E eles falam exatamente sobre a lei de atração, mas é tão interessante porque todos os ensinamentos da Esther e dos Abraham, né, é sobre a reforma íntima, é sobre a melhora da pessoa como ser humano. Como está lá no Evangelho de Jesus, Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, cuida de ti, melhora e cuida do outro. Isso está nos evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Nessa mediunidade como algo que veio para nos ajudar, que veio para nos fortalecer. Então, o trabalho de Esther é basicamente isso, dizendo que a força e o poder está dentro da gente, como está lá no Evangelho de João 10:34, que Jesus disse: vós sois deuses, certo? Chico Xavier brasileiro foi um dos médiuns mais respeitados do mundo. Ele psicografou mais de 400 livros e os direitos autorais foram todos para caridade. Até hoje vão, né? Mas quando ele estava aqui encarnado, ele psicografava de vários espíritos e não ficava com nada. Não tinha essa relação com o dinheiro como a Esther tem, né? Mais tarde a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que não é demérito nenhum. O dinheiro é uma energia, é importante nessa vida material, mas cada um faz suas escolhas. O Chico estava num outro processo espiritual diferente de nós, né? Em outra esfera, digamos assim, encarnado aqui para nossa alegria. Mas tanto o Chico quanto a Esther são canais de mensagens espirituais que transformaram vidas, muitas vidas. Cada um à sua maneira trouxe os ensinamentos profundos de quê? De amor. Para a Esther, para os Abraham, o amor, a vibração no bem e no amor é que faz tudo acontecer na sua vida. Como diz o professor Hélio Campos, né? Faz você ter casa, carro, apartamento. Mas o que a gente tem que pensar é que os dois trabalham com a evolução espiritual. Agora nós vamos para as diferenças culturais dos dois. A Esther fala de forma universal, sem ter nenhuma ligação, nenhuma associação direta com religião, enquanto que o Chico é extremamente ligado ao espiritismo e o Evangelho de Jesus, né? Ele fala de Jesus, fala de amor, mas essas são as diferenças básicas de um para o outro. Essa relação com o espiritismo talvez seja o que gera preconceito, por isso que eu perguntei, né? Lá no título, se é preconceito ou é o nosso complexo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues, né? Vamos à palavra preconceito. O que quer dizer preconceito? É um conceito antes do conceito, ou seja, antes de conhecer. Muita gente fica abismado quando algumas pessoas falam sobre a questão do espiritismo, que é cristão, que fala do Evangelho de Jesus, e as pessoas dizem: como assim é cristão? Porque as pessoas ligam o cristão e Jesus só às igrejas e não fazem relação com outras religiões. Por exemplo, a Umbanda, né, que é a única religião brasileira, tem Oxalá, que é a representação da figura de Jesus, que eles chamam de Oxalá, e que a gente tem que respeitar do mesmo jeito, todos somos irmãos. Mas essa relação das religiões de matriz africana causa no brasileiro um preconceito por conta das nossas questões históricas, né? Que não caberia aqui nesse vídeo, mas que a gente já conhece o que alguns autores chamam de racismo estrutural que tem no Brasil, e aí passa por essa questão do preconceito religioso, da intolerância religiosa, que é interessante de pensar, de refletir, para que a gente não fique, né, levantando outras hipóteses. Então, possa ser que seja isso, que ele seja ligado ao espiritismo. Muita gente tem aversão também com relação à questão de Jesus por estar ligado a certas igrejas. E por outro lado, a Esther não. A Esther Hicks, ela tem uma linguagem universal, uma linguagem que não liga, né, diretamente a nenhuma religião, mas
fala de espiritualidade do mesmo jeito. E as pessoas aceitam, as pessoas sabem. Como no meu caso, né? Eu não quero meu nome associado a nenhuma religião. Eu tenho a minha fé, você tem a sua, eu respeito a sua fé, você respeita a minha e pronto. Não quero que seja associada a nenhuma religião. O que eu quero divulgar aqui é a evangeloterapia, é o amor de Jesus, é a melhor enquanto ser humano. Lembre que o nome do canal é Espiritualidade e Cuidado de Si. Então a espiritualidade trabalha de várias formas, não está ligado diretamente a nenhuma religião. Às vezes eu vou para a igreja, às vezes eu vou para o terreiro, às vezes eu vou para o centro espírita. Eu vou para todos os locais que eu me sinto bem e que tenho contato com a espiritualidade. E eu acho que cada um tem a sua conexão, tem a sua relação. E a gente tem que respeitar todos. Eu penso assim e gostaria que vocês refletissem sobre isso. A outra questão, eu gostaria que vocês deixassem aí um comentário, né? Será que é preconceito com essa questão da espiritualidade, das religiões que não são de igreja, digamos assim? Inclusive tem gente que tem preconceito até com Buda, né? Você tem um Budazinho ali para trazer prosperidade, muita gente acredita nisso e as pessoas têm preconceito com o Buda. Então, ou será por conta mesmo de que nós não valorizamos o que é nosso, não valorizamos o que é da terra brasilis? É uma grande reflexão. Temos que pensar que o Chico Xavier teve uma grande relevância, inclusive foi eleito um dos brasileiros mais importantes aí. E ele sempre trabalhou, além do espiritismo, né, a fala de amor, caridade e resiliência. Então, eu acho que a gente tem que dar uma chance, né, a todos os mestres e mestras que nos trazem boas mensagens. Eu vou trazer aqui no canal outros vídeos falando sobre isso e trazendo obras da Esté, obras do Chico e de outros mestres que eu acho que é importante, e especialmente o Mestre Jesus. Mas eu queria refletir também sobre a questão do dinheiro, né, do patrimônio, porque a Esté, um seminário com ela é caríssimo, né? Você tem que pagar para ir escutar o Zé Ibrahim. Enquanto que Chico nunca cobrou nada por nenhum atendimento. Chico psicografou mais de 400 livros e ele nunca ficou com nada. Inclusive tem uma história curiosa que é do pai dele que estava precisando de dinheiro, pediu a ele, ele disse: eu não tenho, porque ele sobrevivia com o salário dele de servidor público, depois com sua aposentadoria, e não utilizava para benefício próprio o dinheiro dos livros, das obras, dos direitos autorais. Ele não tinha para si como benefício próprio, porque ele dizia sempre: eu não sou o autor das obras, os autores são os espíritos, Emmanuel, André Luiz, Irmão X, e Meimei, vários outros. Foram muitos espíritos que o Chico psicografou, né? E eu tô falando esses que são os que eu li mais e que são mais importantes, entre aspas, não é nível de importância, é mais de quantidade de obras e de contato, né? O Emmanuel era o mentor espiritual do Chico, então ele tinha mais contato, falava mais sobre o Emmanuel. O que eu queria deixar de mensagem para vocês é isso, que Esther Hicks e Chico Xavier são exemplos de como a espiritualidade pode transformar vidas. Vamos valorizar essas mensagens, independente de que canal que venha, porque todos são importantes. É a gente observar se está falando de amor, se está falando de caridade, se está falando de resiliência, de persistência, de melhora da sua vida, seja na questão financeira, seja na questão da saúde, seja na questão dos relacionamentos. Todas essas áreas são importantes na nossa vida e a gente precisa valorizar. Se você gostou desse vídeo, vocês compartilhem, curtam, comentem, digam o que é que vocês acharam. Se você já conhecia a obra dos dois, deixa aí seu comentário e lembre-se, o sucesso começa na sua mente. Até o próximo vídeo.